Boa noite. Boa noite. Emílio Odebrecht, em defesa do filho Marcelo, diz ao juiz Moro que Caixa 2 sempre existiu na construtora e que tem certeza de que o ex-ministro Palocci era operador do dinheiro do PT. E o ex-ministro José Eduardo Cardoso depõe em defesa de Palocci. Cardoso afirma que Caixa 2 é ilegal, mas nem sempre é propina. Eliseu Padilha volta ao Planalto sob a expectativa da lista de Janot. O ministro mais próximo de Temer não quer falar sobre delações que envolvem o nome dele. Liminar da Justiça Federal suspende a cobrança do despacho de bagagem pelas empresas de aviação. O prefeito João Dória comemora avanço de 250 mil exames do Corujão da Saúde, mas ainda há 160 mil pessoas na fila de espera. O lendário terrorista Carlos do Chacal começa a ser julgado na França, onde está preso há décadas. Chacal responde agora por um atentado em Paris que matou 2 pessoas nos anos 70. O Jornal da Gazeta está no ar. A Prefeitura e o Ministério Público querem diminuir o horário de acesso dos pedestres ao Minhocão. Amanhã, os dois órgãos se reúnem para definir detalhes do projeto. A medida divide opiniões de quem mora ali perto e de quem usa o Minhocão como área de lazer. Sábado, 3 da tarde, o trânsito de carros é interrompido. Pedestres e ciclistas começam a ocupar o viaduto de quase 3 quilômetros de extensão. A área de lazer funciona até às 6h30 da manhã da segunda-feira, quando o elevado é reaberto aos carros. Parte da vizinhança se sente incomodada. Nós nos sentimos como bichos numa jaula de um zoológico, sendo vistos por centenas de pessoas que às vezes estão ali de boa fé, andando, etc. e tal, mas pessoas mal intencionadas. Não há privacidade? Não há. Pela proposta da Prefeitura enviada ao Ministério Público, nos dias de semana, durante a noite e a madrugada, o elevado ficaria fechado também aos pedestres. No sábado, o acesso para o lazer só seria permitido até às 7 da noite e no domingo, apenas das 10 da manhã até às 4 da tarde. Eu acho um absurdo, né? Já que o espaço aqui tem essa pista aqui maravilhosa para a prática de esporte. Nem todo mundo pode frequentar nesses horários de tarde, né? No momento eu acho interessante, devido ao uso de drogas que aumentou bastante por aqui, né? Durante o dia é super na paz, como vocês podem ver aqui, né? Agora durante a noite realmente está meio complicado aqui. Em abril do ano passado, provocado pela reclamação dos moradores, o Ministério Público chegou a recomendar à Prefeitura que proibisse o acesso de pessoas em qualquer horário. Para o promotor, as atividades de lazer estariam violando o direito ao sossego da vizinhança. Foi logo depois de sancionada a lei que criou o Parque Minhocão. Grupos de apoio defendem que a comunidade seja consultada e participe das decisões. Como parque municipal, por lei, ele tem que ter um conselho gestor, que tem um outro instrumento legal que diz que todo parque municipal tem que ter um conselho gestor, que é onde se discute exatamente isso, se está incomodando os horários, segurança, tudo isso. E isso não foi discutido. O promotor de habitação e urbanismo descarta uma audiência pública. Diz que o assunto já vem sendo discutido com a sociedade. E mesmo com o horário reduzido, o Ministério Público vai exigir algumas providências para melhorar a segurança no Parque Minhocão. Uma das coisas que a promotoria pediu, que ainda não foi feito, é a própria instalação de um portão embaixo da Praça Roosevelt, justamente para poder impedir que haja o acesso por lá. Até crimes foram praticados contra as pessoas que moram próximas ao Minhocão por conta da ausência desse sistema de fiscalização. São 8 metros de altura, nós não temos anteparos laterais que impeçam que as pessoas possam se projetar e cair, e por conta disso a Prefeitura vai ter que colocar até alambrados que impeçam que as pessoas cheguem na borda. Movimentos contrários já começam a se organizar, como mostra o chamamento projetado no prédio da vizinhança para uma manifestação no domingo que vem. Depois de voltar de licença médica, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirma que não vai se pronunciar sobre as denúncias.
Eliseu Padilha voltou ao trabalho depois de ficar afastado por 21 dias. Ele passou por uma cirurgia na próstata. Padilha foi mencionado por José Yunes, amigo e ex-assessor especial do presidente Michel Temer, em depoimento ao Ministério Público no mês passado. Yunes afirmou que recebeu um envelope do doleiro Lúcio Funaro a pedido de Padilha durante a campanha presidencial de 2014. Funaro, preso na Lava Jato, é apontado pela Procuradoria-Geral da República como operador financeiro do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, também preso na operação. Segundo delação premiada do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, o envelope continha dinheiro. Yunes disse não saber o que tinha no envelope. Segundo o ministro, a licença médica estava prevista até a próxima semana, mas ele resolveu voltar para ajudar na articulação da reforma da Previdência. Emílio Odebrecht, o patriarca da família, depôs hoje ao juiz Sérgio Moro e afirmou que Caixa 2 sempre existiu na construtora. Trechos da fala do empreiteiro vazaram na imprensa depois de Moro determinar o sigilo do depoimento. Emílio Odebrecht prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro por videoconferência. Ele falou como testemunha de defesa do filho, Marcelo Odebrecht. A ação penal tem outros réus, como o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, do PT. Eles são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. O Ministério Público acusa Marcelo Odebrecht de destinar propinas a Palocci para conseguir contratos na Petrobras. Ao juiz Sérgio Moro, Emílio Odebrecht disse que Caixa 2 sempre existiu na empreiteira. Ele citou os períodos em que ele, seu pai Norberto Odebrecht e seu filho Marcelo Odebrecht comandavam o grupo. E sempre foi um modelo reinante no país e que veio até recentemente. O que houve impedimento foi a partir de 2014, 2015. Mas até então sempre existiu, desde a minha época, da época de meu pai, da minha época e também de Marcelo. Segundo ele, a empreiteira doava para todos os partidos, por dentro e fora, tanto em recursos oficiais quanto não oficiais. Na minha época as coisas, inclusive, eram muito mais simples. Não tinha a complexidade que a organização passou a ter a partir de determinado período, trabalhando em mais de 20 países, sem dúvida nenhuma, e lidando com N negócios. Sobre Palocci, Emílio Odebrecht disse que jamais tratou de pagamentos ilícitos com o ex-ministro, mas disse que não tem dúvidas de que ele pode ter sido um dos operadores do PT e recebido recursos em favor do partido. Eu não conversava essas coisas com ele. Quando existia o pedido de ajuda à campanha, ele era, num determinado momento, quem tratava com o pessoal da área operacional. Foi aí que ele teve, vamos dizer, como demandante do partido. Comigo ele nunca solicitou nada, nem nunca nós tratamos diretamente desses assuntos. Não é ilegais, pecuniários. Se é legais ou não, eu não quero entrar nesse mérito. Ex-ministro da Justiça do governo Dilma, José Eduardo Cardoso, do PT, diz que Caixa 2 é histórico e cultural no Brasil. Cardoso prestou depoimento hoje como testemunha de Antônio Palocci, que é acusado de receber propina da Odebrecht. Ao deixar a sede da Justiça Federal em São Paulo, o ex-ministro disse que, infelizmente, o Caixa 2 no Brasil é histórico e cultural. No entanto, ele disse que nem sempre esse tipo de financiamento se trata de corrupção. Às vezes, ela é uma questão em que ela é desenvolvida de maneira que um empresário doa esse dinheiro e você processa na Caixa 2, muitas vezes em algumas campanhas, sem que efetivamente saiba a origem disto. Então, há situações distintas. A corrupção tem uma característica, a Caixa 2 tem outra. Às vezes, a Caixa 2 é utilizada assim para receber recursos de corrupção, mas às vezes não. Cardoso disse que tudo é ilegal. Agora o comentário de Josias de Souza. Ele fala sobre a reforma política e Caixa 2. O apocalipse chegou. O baú da Odebrecht será finalmente aberto. A boa notícia é que a fila na porta do inferno aumentou. Os petistas que se diziam perseguidos estão agora acompanhados de representantes de todos os principais partidos, governistas e oposicionistas. A má notícia é que a fina flor da oligarquia política, ferida e aterrorizada, decidiu se unir e partir para o tudo ou nada.
Os encrencados farão o que for preciso para restaurar o que chamam de normalidade, uma palavra que no contexto atual é quase um sinônimo de impunidade. Desde que a investigação começou há 3 anos, que os políticos cultivam a ilusão de que seria possível deter o pedaço do Ministério Público e do Judiciário que rompeu a tradição que protegia a promiscuidade política. Os adeptos dos maus costumes tentaram de tudo, mas tudo não quis nada com eles. Poderosos ficaram impotentes e foram presos, surgiram os delatores e a podridão foi exposta. Agora, todos voltaram a falar em reforma política. Michel Temer fará uma reunião com os presidentes da Câmara, do Senado e do Tribunal Superior Eleitoral para discutir o tema. De repente, o Caixa 2 se tornou a coisa mais natural do mundo. Todos sempre fizeram, dizem petistas, tucanos, PMDBistas. A palavra-chave é todos. O objetivo desse tipo de discurso não é restaurar a moralidade, mas eternizar a imoralidade. Estão todos ansiosos para virar a página da Lava Jato, para trás. Se não houver uma reação, a maior investigação de corrupção já vista no país pode resultar num novo pacto para aprovar mudanças que deixem tudo como está. Boa noite. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP testam um tipo de autópsia em que não é necessário abrir o corpo para analisar órgãos e descobrir a causa da morte. O projeto, pioneiro no país, usa equipamentos de imagens como tomografia e ressonância magnética. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 70% das mortes no mundo não têm uma causa objetiva atribuída a elas. Os trabalhos de pesquisa estão sendo coordenados pelo médico patologista Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. A autópsia é um procedimento invasivo, tem várias barreiras culturais, religiosas e uma série de sentimentos associados à morte. É mais um peso que se acrescenta ao sofrimento da perda de um ente querido. Foi pelo mesmo motivo, rejeição familiar, que em 2013 um empresário no Reino Unido lançou um serviço de autópsia digital. Lá o bisturi foi substituído por um scanner e um computador touchscreen. Aqui no Brasil, a pesquisa é feita em cadáveres de pessoas que tiveram morte natural encaminhados ao Serviço de Verificação de Óbito da capital paulista, que fica dentro da Faculdade de Medicina da USP. O projeto utiliza ressonância magnética e tomografia e conta com o apoio financeiro da Fundação Bill e Melinda Gates, que doou $100 mil, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que ofereceu R$200 mil. Os pesquisadores entraram agora numa nova fase dos estudos e estão usando a ultrassonografia para poder fazer as autópsias. O equipamento é mais simples e portátil, o que tornaria o procedimento ainda mais acessível. Que se eu for fazer um sistema baseado em tomografia ou ressonância, eu vou restringir alguns hospitais muito sofisticados. Você não vai conseguir pegar aquelas comunidades onde essas doenças infecciosas surgem. A técnica de imagem não deve substituir totalmente os casos de necrópsia convencional, mas podem ajudar também na descoberta e na prevenção de doenças. A autópsia, se ela fosse levada para o campo, seria muito importante para você detectar com mais precocidade as doenças emergentes. Por exemplo, nascem crianças com a cabeça pequena, com microcefalia no interior do Nordeste. Se você pudesse, após a morte, coletar fragmento, você saberia que o Zika era o causador daquilo antes de e tomar medidas mais precoces. Depois de um fim de semana muito quente, com bastante sol, a segunda-feira começou mais fresquinha e com muita nebulosidade também aqui na capital. Essa mudança no tempo é reflexo do avanço da frente fria que passou pelo sul do país, provocando muita chuva nesses últimos dias. No interior do Rio Grande do Sul, uma pessoa morreu e mais de 1.500 estão desabrigadas. Vamos aos detalhes da previsão para essa última semana do verão com Mariana Armentano. O tempo fica instável na maior parte do país, mas volta a ficar firme na região sul. Só que agora pode chover a qualquer momento em parte aqui do Sudeste, desde o Nordeste paulista, pegando o Leste mineiro e o Rio de Janeiro, onde o tempo fica bem chuvoso. Nessas áreas mais escuras, entre o Norte e o Nordeste, também são esperadas chuvas a qualquer hora por causa do tempo abafado. Onde temos amarelo, tempo firme nessa terça-feira.
Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Salvador, dia ensolarado amanhã, com máxima em torno dos 32 graus. No Rio, tempo chuvoso com temperaturas entre 22 e 30 graus. Em Curitiba, mais fresquinho, máxima de 24, com sol entre nuvens. E em Cuiabá, mesmo com as chuvas pontuais, calorão na casa dos 34 graus. Para São Paulo, a previsão, como já falamos, é de chuva na faixa leste. Isso por causa da circulação dos ventos marítimos, que continua trazendo muitas instabilidades, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. No norte e no centro-oeste do estado, as pancadas de chuva acontecem apenas a partir da tarde. E no sul paulista, o tempo fica firme, apesar da nebulosidade. A máxima prevista é de 35 graus em Votuporanga e de 33 na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto. No litoral, faz até 28 graus em Santos e 27 em Caraguatatuba. Para a capital, faz mais friozinho, viu? Nessa madrugada, a mínima prevista é de 18 graus, com máxima amanhã à tarde de apenas 24. Aí na quarta-feira volta a esquentar, já faz 29. E na quinta, os termômetros ficam entre 19 e 31 graus. O prefeito de São Paulo, João Dória, fez hoje a cerimônia simbólica de entrega do exame de número 250 mil do programa Corujão da Saúde. Com isso, a prefeitura alega que a fila de espera de exames da rede pública municipal caiu 67% desde o início da gestão. Mas ainda há 160 mil paulistanos esperando a realização de exames. Na presença do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que no meio da tarde foi até o hospital, o prefeito João Dória, do mesmo partido, entregou o resultado que simboliza o exame de número 250 mil. O programa, que completa 2 meses, aproveita horários ociosos dos equipamentos, geralmente à noite, para atender pacientes que estavam na espera. A fila, que em dezembro tinha quase 500 mil nomes, caiu 67%, segundo a gestão Dória. É que 1/3 dos pacientes ou já tinha feito o exame por conta própria ou teve de voltar ao médico numa nova consulta. Do total de exames feitos até agora, a maior parte foi realizada na rede pública municipal, só 15% na rede privada, em 38 hospitais e clínicas particulares que receberam pela tabela do SUS. A fila atual por um exame ainda tem 160 mil pacientes. E como todo mês novos pacientes entram nessa conta, a expectativa da Secretaria de Saúde é regularizar o serviço só em abril. O nosso compromisso é que até dia 10 de abril, todos os que marcarem os exames a partir de 10 de abril terão seu exame feito em 30 dias, inclusive os de janeiro e fevereiro. Mas isso é uma coisa que vai automaticamente sendo aliviado para que a gente possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que fazer os exames que estão entrando e os exames do passado. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar nas próximas horas ao Supremo Tribunal Federal uma lista de cerca de 80 pedidos de abertura de inquérito para investigar políticos citados em depoimentos dos delatores da Odebrecht. A expectativa em Brasília é grande. A lista deve incluir nomes de quase todos os partidos, entre os ministros do governo Temer, senadores, deputados, além de governadores e ex-governadores. O Procurador-Geral da República deve pedir ainda ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, o fim do sigilo dos conteúdos das delações. Cabe ao ministro a decisão sobre esse pedido. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Esperando Janot e sua nova lista com dezenas a serem investigados na Lava Jato. Espera com ações e reações em outras frentes. Uma frente trabalha para desmistificar o Caixa 2, proposta do ministro Gilmar Mendes. Essa operação junta políticos, dinheiro grande, nacos supremos do judiciário e vozes e imagens a serviço do poder de sempre. Na conexão Curitiba-Brasília, outra frente. Há um ano, o mesmo Gilmar Mendes impediu Lula de ser ministro, no mesmo Supremo que permitiu há pouco Moreira Franco ser ministro. Pilotada por Curitiba e Moro, há um ano, a gravação de diálogos de Lula e Dilma. Gravação ilegal na duração e divulgação, também porque Dilma não era investigada. Objetivo claríssimo. Sem foro privilegiado, julgado em Curitiba, Lula será condenado por Moro. Condenação na segunda instância o afasta de 2018. Na outra frente, Gilmar Mendes agora diz: corrupção exige ato de ofício.
Caixa 2 pode não ser crime. E as condenações do mensalão petista? Não foi necessário ato de ofício para caracterizar corrupção, então. Ministros do Supremo domaram teoria e fatos. Nesta segunda, Emílio Odebrecht confessou a Moro: sempre existiu Caixa 2, desde a época do meu pai. Mas só agora, depois de flagrados centenas de políticos e todos os grandes partidos querem desmistificar o Caixa 2. Mistificação essa embrulhada numa tese. Caixa 2 é propina só para uns, para outros foi por amor. 12 de junho de 98, consultor jurídico da presidência, Gilmar Mendes, informava: Fernando Henrique processará Lula, por Lula ter afirmado então que a privatização da Telebrás serviria para o Caixa 2 do PSDB. A venda da Telebrás, um escândalo jamais investigado para valer. 9 de outubro de 2012, condenados Delúbio Soares, o tesoureiro e demais petistas. Ministra do Supremo, Carmen Lúcia, rebateu com indignação tese da defesa. Afirmou então, aspas, Caixa 2 é crime. Caixa 2 compromete mesmo que tivesse sido isso ou só isso. E isso não é só, e isso não é pouco. Carmen Lúcia, que hoje preside o Supremo Tribunal, então encerrou a questão ensinando: Caixa 2 é crime. Caixa 2 é uma agressão à sociedade brasileira. À época, manchetes e aplausos para a ministra, que teve apoio dos partidos hoje atolados no Caixa 2. Boa noite. Na França, o terrorista venezuelano Ilit Ramírez Sanches, chamado de Carlos o Chacal, é julgado por atentado cometido em Paris há 43 anos. Ele é acusado de ter matado 2 pessoas e deixado várias feridas na explosão de uma granada numa loja no centro de Paris em 1974. Ele ficou conhecido entre os anos 70 e 80 por uma série de ataques terroristas em nome da causa palestina. Sanches, que tem 67 anos, já foi condenado 2 vezes à prisão perpétua por outros crimes. Ele está preso na França desde 1994, depois de ter sido capturado no Sudão, na África. Ele já foi o homem mais procurado do mundo. No primeiro dia do julgamento, ele se declarou inocente e se apresentou como um revolucionário profissional quando foi perguntado sobre a profissão. A ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, deixa o Palácio Presidencial depois do impeachment ser confirmado pela Justiça coreana. Escoltada pela polícia, Park Geun-hye deixou o Palácio Presidencial e foi para sua residência particular. Centenas de simpatizantes da ex-presidente se reuniram na frente da casa dela para protestar contra a cassação. Também houve atos de comemoração do impeachment. Park Geun-hye foi considerada culpada de permitir que uma amiga tivesse vantagens pessoais e pressionasse empresas a fazer doações milionárias a fundações controladas por ela. Novas eleições devem ser convocadas em até 60 dias na Coreia do Sul. Procuradoria do Egito aceita a libertação do ex-ditador Hosni Mubarak. Há 2 semanas ele foi absolvido da morte de manifestantes nos protestos de 2011, que o derrubaram do poder depois de 30 anos. Hosni Mubarak está atualmente detido em um hospital militar do Cairo. Segundo a defesa, o ex-ditador poderá voltar para casa quando tiver alta. O ex-ditador, que tem 88 anos, tinha sido condenado à prisão perpétua em 2012 por conspirar para assassinar 239 manifestantes em protestos ocorridos 1 ano antes. As manifestações fizeram parte do levante popular conhecido como Primavera Árabe. As vítimas morreram em um confronto das forças de segurança semanas antes de Mubarak ser forçado a deixar o poder. A queda de Mubarak abriu caminho para as eleições livres no país, mas o presidente islâmico Mohamed Morsi foi deposto depois de 1 ano pelo então comandante do exército, Abdel Fattah al-Sisi. A primeira-ministra da Escócia anuncia que vai pedir autorização para promover um novo referendo sobre a independência do país. Nicola Sturgeon quer que a consulta popular seja no final de 2018 ou no começo de 2019. Nesse período, os detalhes da saída do Reino Unido da União Europeia devem estar mais claros. A primeira-ministra escocesa afirmou que na semana que vem vai pedir autorização do parlamento escocês para convocar a votação. Mas o referendo também deve ser autorizado pelo parlamento britânico, em que o partido conservador da primeira-ministra inglesa Theresa May tem a maioria.
Sturgeon acredita que é possível conseguir uma vitória num segundo referendo pela independência da Escócia. No primeiro, em setembro de 2014, 55% dos escoceses rejeitaram a independência. Justiça Federal em São Paulo suspende a cobrança por malas despachadas em voos nacionais e internacionais, que entraria em vigor a partir de amanhã nos aeroportos do país. A decisão é em caráter liminar e atende um pedido do Ministério Público Federal em São Paulo. Segundo o Ministério Público, a cobrança que entraria em vigor amanhã fere o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição por promover perdas de direitos adquiridos pelos consumidores. Os promotores ainda alegam que a cobrança autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, não garantiria a redução dos preços das passagens aos usuários do sistema aéreo brasileiro. Os argumentos foram acolhidos pelo juiz. A ANAC informou que ainda não foi notificada da liminar, mas deve recorrer da decisão. E o mercado financeiro baixa a previsão de inflação para este ano. O boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje, traz uma projeção de inflação de 4,19% no final de 2017. A expectativa é 0,17 ponto percentual menor do que a divulgada na semana passada. Para o Produto Interno Bruto de 2017, os analistas baixaram a previsão de crescimento de 0,49% para 0,48%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A previsão de inflação abaixo da meta é uma das melhores notícias para a economia, principalmente por dar espaço para um corte maior da taxa básica pelo Banco Central e dos juros em geral. Agora, chama a atenção o fato de o mercado insistir na projeção de um crescimento muito baixo, pelo menos neste ano. A projeção de um avanço do PIB ao redor de 0,5% não é exatamente ruim. Confirma, ainda que de forma moderada, a saída da crise. Só que esse ritmo não mexe muito com a percepção das pessoas, dos empresários. Aliás, há quem duvide até da queda da inflação, mesmo com a baixa dos preços de alimentos. O problema é que os preços subiram tanto, por tanto tempo, que agora a queda não faz muita diferença. As finanças continuam apertadas. A queda da renda per capita, do PIB dividido pela população, passou de 10%. Houve uma perda pesada do poder de compra e ainda tem o desemprego, dívidas e outras dificuldades. Mas temos vários ramos de atividade com sinais de alguma reação. Alguns poucos dados melhores até do mercado de trabalho. E a consolidação desse movimento vai fazer com que as pessoas acreditem mais na reação da economia. Isso deve acontecer mais para o segundo semestre. Porém, a consolidação da reação vai depender das reformas, principalmente da Previdência. Por mais que não se goste da ideia de alterações nos direitos relativos à aposentadoria, se o governo não conseguir assegurar pelo menos uns 70% do que pretende economizar, o país pode passar por uma nova piora da avaliação de risco, de crescimento da dívida, com queda de investimentos e pressões sobre o dólar, com os efeitos sobre inflação, juros e tudo mais. E o avanço das reformas vai depender do ambiente político, que hoje está muito relacionado à lista do Janot, que deve mostrar os políticos implicados nas delações chegando no núcleo do governo. Não que não se deva avançar com as investigações e processos, longe disso, mas é preciso considerar, quando se fala em retomada do crescimento, os riscos relacionados à política. Não dá para ignorar. Eu volto na quarta, até lá. Aqui em São Paulo não é raro encontrar músicos tocando e cantando no metrô, nos trens. Apesar de proibido, isso é uma forma de mostrar a própria arte e ganhar um dinheiro e é também apreciada por muitos passageiros. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Um vagão inteiro do metrô de São Paulo cantando que é preciso amar como se não houvesse amanhã. Depois de um dia de trabalho, desconhecidos voltam para casa como se fossem velhos amigos. Um feito da dupla Itinerantes. Apesar da sintonia do Renato e do Taiguara, essa é uma dupla recente, tem 4 meses. No primeiro encontro eles já começaram a fazer um som, deu muito certo e decidiram trabalhar duro. São 7, 8 horas todos os dias, difícil conseguir uma folga porque tem muito trabalho e eles têm uma recompensa que é a reação do público e sempre aqui no metrô. Renato, 59 anos, toca e canta há mais de 40, bem antes do Taiguara nascer, 24 anos atrás. Um solteiro e sem filhos, o outro casado e pai de 2.
mas a afinidade musical atropela as diferenças. Quando a gente começou a tocar junto, essa diferença de idade, essa realidade de lugar, ela logo não foi percebido, né? Foi o Taiguara quem recebeu a dica de tocar nos trens de São Paulo pela acústica dos vagões, pelas pessoas paradas. A experiência, apesar de não permitida pelo governo, gera renda e respostas tão positivas que agora virou até o movimento Libera Metrô. Tanto a CPTM quanto o metrô, eles deviam aproveitar a oportunidade dessa carência da população, desse processo de humanização, que eu acho que é uma necessidade, e eles se colocarem a favor disso e tentar regularizar isso. Eles até perguntam se estão incomodando as pessoas, mas até hoje nunca ninguém reclamou das apresentações. Aliás, bem pelo contrário. Muito melhor do que ficar ouvindo um fone, ficar mexendo no telefone, né? Apreciar a música ao vivo, muito legal. Quem gosta de música, acho que é a melhor terapia depois de um dia de estresse. Eles cantam bem, tocam bem. Tem muitos grupos pelas linhas da CPTM e do metrô. E quando se encontram... E não é que eles encontraram um grupo, Vertical Django, amigo deles, que fazem o mesmo som também no metrô e na CPTM, virou praticamente uma orquestra. E dá até pra pedir música. As do Tim Maia fazem muito sucesso, mas essa aí... Ela é aniversariante, né? Pedimos uma música. Parabéns pra você. O quê? Muito emocionada. Sim, amei. Presente pra ela e pros músicos, porque além do dinheiro, que sim, ajuda a pagar as contas de casa, não é de se espantar o tipo de mensagem que eles recebem como esse bilhetinho aqui. Obrigado por fazer minha volta mais feliz. Quem aprecia a arte é tão artista como quem faz, né? Porque a arte é uma coisa inerente. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Tivemos um fim de semana difícil para os goleiros no Campeonato Paulista, hein, Celso? Pois é, não deu para o time do Rogério Ceni, que perdeu o clássico para o Palmeiras com falha do goleiro Denis. Já o Corinthians empatou com a Ponte Preta também num erro do goleiro Cássio. No jogo do Santos brilhou a estrela do atacante Bruno Henrique na goleada sobre o São Bernardo fora de casa. Vamos aos gols. Jogando em São Bernardo, o Santos abriu o placar com Bruno Henrique, que aproveitou o rebote na trave de Rafael Longini. O São Bernardo ainda empatou na cobrança de escanteio desviada por Geandro. Mas o Santos fez o segundo na cobrança de pênalti do garoto Bruno Henrique, que foi defendida pelo goleiro, mas no rebote convertida pelo próprio Bruno. O atacante do Santos ainda fez o terceiro numa jogada na entrada da pequena área. O quarto gol saiu no cruzamento de Vladimir para Rafael Longini completar. Final, São Bernardo 1, Santos 4. Em Campinas, a Ponte Preta abriu o placar contra o Corinthians na cobrança de falta de Luca, aceita pelo goleiro Cássio. O empate do Corinthians saiu no chute de Léo Santos. Ponte Preta 1, Corinthians 1. No clássico de sábado, o Palmeiras abriu o placar num chute por cobertura de Dudu, pegando o goleiro Denis no contrapé. O segundo do Palmeiras saiu no chute forte de Tchê. O time da casa ainda fez o terceiro em nova falha de Denis, completada para o gol pelo venezuelano Alejandro Guerra. Final, Palmeiras 3, São Paulo 0. Gostou mais do Palmeiras ou do Santos? Eu gostei mais do Palmeiras, eu vou explicar porque o Santos conseguiu uma bela vitória, mas com o time reserva, foi uma vitória para dar um pouquinho mais de tranquilidade para o Dorival Júnior. Palmeiras, as circunstâncias do clássico e os gols. Eu não concordo muito com essa tese de que o Denis falhou no primeiro gol. O Dudu teve todo um mérito, uma bola roubada e ele foi de uma felicidade, daqueles gols para ele ficar revendo várias vezes. No segundo gol também o Tchê pegou bem de fora da área, ele bate bem dali, fez um belo gol. Aí no terceiro, sem dúvida, o Denis falhou, né? A bola passou do lado da mão dele e o Palmeiras fez 3-0, poderia ter feito 4, 5. Foi um São Paulo apático e irreconhecível. O São Paulo tem merecido vários... Então, acho que o grande pecado foi do Rogério Ceni ter mudado a maneira do time jogar. O time tem jogado ofensivo. Isso, o time tem jogado para cima, marcação alta, buscando o gol. Dessa vez ele mudou a estratégia, foi mais acovardado e pagou o preço. Tomou.
Tá bom. Bom, mais 4 partidas movimentaram a 8ª rodada do Paulistão, que daqui a pouco tem a Mirassol e Ituano em Mirassol. Pois é, o Linense ganhou do São Bento em Sorocaba por 1-0 e assumiu a 2ª colocação do Grupo B com 13 pontos. Santo André e Botafogo empataram em 1-1. Esse jogo aconteceu em Santo André. A equipe do ABC está na lanterna do Grupo C com 7 pontos e o tricolor de Ribeirão Preto é vice-líder do Grupo A com 11. Veja os gols das vitórias do Red Bull Brasil e do Novo Horizontino. O Novo Horizontino recebeu a Ferroviária e saiu na frente meio sem querer. Aos 40 minutos de partida, Fernando Gabriel levantou a bola na área, ninguém conseguiu desviar e o lance acabou enganando o goleiro Matheus, 1-0. Os donos da casa definiram o placar aos 26 minutos da segunda etapa. Em rápido contra-ataque, Cléo Dias limpou a marcação, invadiu a área e bateu cruzado. 2-0 e fim de papo em Novo Horizonte. Já o Audax não se deu bem como mandante contra o Red Bull Brasil. Os visitantes saíram na frente com o pênalti sofrido e convertido por Bruno Alves aos 14 minutos de jogo. 9 minutos mais tarde, o volante Nando Carandina pegou uma sobra de bola fora da área e mandou a bomba, sem chance para Felipe Alves. 2-0 Red Bull. Os donos da casa ainda esboçaram uma reação com o gol de cabeça de Velica já nos acréscimos, mas não deu tempo de buscar o empate. Osasco Audax 1, Red Bull Brasil 2, placar final. E em Brasília, o clássico entre Gama e Brasiliense terminou em baixaria de jogador, torcida, todo mundo, hein, Celso? Ah, coisa feia de se ver. Foi mais um episódio de selvageria do futebol brasileiro, Gamberini. Por causa de uma cotovelada dentro de campo, o estádio Bezerrão virou uma praça de guerra, o que obrigou a Justiça Desportiva a interditar o local por falta de segurança. O clássico candango estava empatado em 1-1 quando uma cotovelada de Nunes em Dudu Gago começou uma confusão que envolveu os jogadores do Brasiliense e do Gama. Com a confusão generalizada dentro de campo, os torcedores também invadiram o gramado e começaram outra sessão de pancadaria. O torcedor do Gama arrancou a faixa da torcida do Brasiliense e os rivais partiram para cima, com violência. O homem foi espancado e chutado por mais de 10 torcedores. A polícia agiu, mas mesmo com gás de pimenta e bombas de efeito moral, teve dificuldade para conter a briga. Depois de mais de 10 minutos da polícia dentro de campo, a situação foi controlada, mas o juiz Almir Camargo encerrou o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Por causa da violência, o Tribunal de Justiça Desportiva do Distrito Federal decidiu interditar o estádio Bezerrão por falta de condições de segurança. Ainda cabe recurso dessa decisão. Pergunta fundamental. Prenderam alguém? Não, nem interditaram o estádio, que não fez absolutamente nada. Mais uma vez, é a sua teoria do sofá. O marido traído deu fim no sofá onde ocorreu a traição. Quer dizer, os torcedores saíram impunemente, carregando a faixa dos rivais, utilizados. Esse estádio está interditado. A briga será em outro, a próxima. Muito provavelmente com as mesmas pessoas que lá estavam. Tá bom, Celso. Obrigado. Bom? Triste. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Estela. E você já ouviu falar em vareniki ou pierogi? O pastel de meia-lua que lembra um pouco o ravioli chegou a São Paulo com os imigrantes judeus e poloneses. Por muito tempo o prato estava restrito aos restaurantes típicos judaicos, mas agora já pode ser pedido até por delivery. Meio pastel, meio ravioli, totalmente saboroso. A receita é simples: massa, recheio de batata cozida e com cebola caramelizada salpicada por cima. A massa é muito simples, né? Vai farinha, água morna, ovos, óleo e sal. Vitória trabalha com marketing e há 2 anos abriu uma empresa especializada em pierogi, um dos pratos mais conhecidos da Polônia, de onde os pais dela vieram. Cozinha em casa mesmo e depois entrega os pratos. A hora de fazer pierogi é a hora de você estar com a família, batendo papo, tomando alguma coisa, trocando ideias, soltando piada, enfim, é uma hora gostosa. A massa teria sido inventada na China e chegou à Europa pelas mãos do explorador Marco Polo. No continente europeu, se espalhou por vários países do leste do continente. Entre os povos eslavos e os israelenses, ganhou outro nome, vareniki, um dos carros-chefes do restaurante judaico do chefe Nir Baruch. O pai dele fundou a casa no Bom Retiro há 25 anos.
Aqui, ele também serve uma versão diferente do vareniki. A mesma massa, mas com recheio de costela e molho fungo. Ele tem uma diversificação de uma casa para outra e de um país para o outro. Uns colocam um pouco de creme de leite, outros não. Aqui no restaurante, o cliente tem a opção de pedir ou a meia porção com 5 unidades do vareniki ou a porção completa com 10 unidades. E para quem ainda acha que é um prato que tem muito carboidrato, o Nir estava contando pra gente que tem uma explicação até histórica, né, Nir, para esse prato não ter proteína, né? Não é todo mundo que poderia comprar carne, que poderia comprar peixe ou frango até. Ele precisava inventar alguma receita que ele poderia comer e ao alimentar ele poderia aguentar o dia de trabalho. Em todo o Brasil, estima-se que existam hoje 110 mil judeus. Já o número de poloneses seria de cerca de 1,5 milhão de pessoas, de quem nós herdamos o pierogi polonês, o vareniki judaico ou simplesmente essa meia-lua fabulosa. A obesidade, a brevidade do tempo e a banalização da arte são alguns dos temas polêmicos abordados com humor numa exposição em cartaz aqui em São Paulo. Que tal descansar num sofá ao ar livre ou jantar nas alturas? A ideia de uma casa pelo avesso é o cartão de visitas para conhecer essa casa gorda. Obra de um austríaco com ideias comuns à rotina de tantos países, que é como se ele tivesse engolido o próprio mundo. O Erwin Wurm é um artista que está há uns 30 anos repensando uma coisa que é o cotidiano, né? O dia a dia das pessoas. E falando sobre uma coisa que é a verdade dessa exposição inteira, que é sobre a inadequação. Então tem uma casa dentro do prédio que já não cabe mais onde ela está, que ela luta pelo espaço. Os móveis saem para fora, o carro já não serve mais para nada porque ele engordou tanto que você já não cabe mais lá dentro. Ou seja, tudo está perdendo a noção de escala. A mostra apresenta uma discussão sobre a banalidade dos objetos, como autorretratos de pepinos. Ou ainda, o grande beijo apaixonado de 2 salsichas. Afinal, tudo pode ser arte, até mesmo o corpo humano. Neste clipe da banda americana Red Hot Chili Peppers, os integrantes do grupo se inspiraram na visão do artista. A magreza excessiva de um vaso sanitário. E o que você acha de um conversível gordo? Não só a lataria, mas também os bancos. Mal dá para enxergar os faróis. A gente acha um carro fofo, um carro gordo fofo, e a pessoa gorda a gente não acha tão fofo assim. Para os amantes da leitura, essa interação se chama Pegue Seus Filósofos Mais Amados. E daí a dinâmica é o quê? Você equilibrar 6 livros nas pernas, como se você fosse literalmente uma estante. Então vamos tentar. Ai. E daí você tem que ficar 1 minuto nessa posição. O difícil é ficar 1 minuto. E muita gente teve dificuldade para ficar 1 minuto na mesma posição. Bianca, mas é 1 minuto. Por que você não fica? Ah, gente, o tamanho é diferente, dificulta mais ainda. Para as 2 amigas dentro da mesma camiseta, então... Mas é legal a experiência. A ideia é boa, de estar cada vez mais perto. O ruim é só que tá bem quente. Tá muito calor. Tá calor aqui. A série de performance não planejada desafia e incomoda. Principalmente por causa do lugar, assim, é desconfortável, você fica meio com vergonha, mas é bacana. Se Warhol lá atrás falava que todo mundo iria ter 15 minutos de fama, o Erwin Wurm ofereceu para as pessoas 1 minuto de protagonismo. E nem isso elas estão conseguindo aguentar. A exposição O Corpo e a Casa fica em cartaz até o dia 3 de abril, no Centro Cultural Banco do Brasil. E a entrada é de graça. A seguir, uma entrevista ao vivo com Francisco Rezec, ex-ministro do Supremo. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado,
consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Para acelerar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes, o governo do estado criou o AME, aprovado por 96,7% dos usuários. Cuidar das pessoas é ótimo e ter esse reconhecimento é melhor ainda. São 55 AMEs, onde você faz consulta, exame. E em 35 deles faz também a cirurgia. Já passei no médico, já fiz consulta, já fiz um exame no mesmo dia, saí com a cirurgia agendada. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Quem veste a nossa camisa tem opinião forte. O futebol tá muito chato, muita frescura, muito nhenhenhé. O grande problema do futebol chama-se gestão. Tem fair play. Tá com febre, Tá com febre? E o mais importante, tem torcida. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa. Faça parte da nossa torcida. Assista ao Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 18h. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as investidas para a anistia das doações de Caixa 2 a políticos. O Jornal da Gazeta recebe o jurista Francisco Rezec, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, ministro, por estar conosco. O assunto do momento é a questão da chamada criminalização das doações eleitorais. Vários políticos de praticamente todos os partidos têm se manifestado contra aquilo que está trazendo muita apreensão, que é a divulgação dessas listas da Lava Jato. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, outro dia, fez um artigo mostrando que há uma distinção em doação de Caixa 2 para financiamento de campanha, que no entender dele é um erro apenas, de doação de campanha para enriquecimento pessoal. O governador Geraldo Alckmin diz que é preciso separar o joio do trigo. E eu quero ouvir do senhor. Sim. É possível, para enquadramento legal, é possível estabelecer distinção das doações de Caixa 2? Veja, Maria Lídia, boa parte da imprensa e da opinião pública no Brasil neste momento entende que essa distinção que se propõe aí é entre o joio e o joio também. São duas formas de erro com maior ou menor incidência no Código Penal. Erro ou crime? Exatamente esse é o ponto. São erros históricos que o Código Penal prevê, que a lei eleitoral prevê como ações criminosas. O problema todo, se nós vemos nesse momento que a classe política parece que sente que o mundo desaba sobre ela de repente, é porque não se tinha neste país o hábito de cumprir a lei. É porque se formaram no âmbito da atividade política maus costumes que sobreviveram durante décadas, que alcançaram a classe no seu conjunto. Sim, é óbvio que existem situações mais patológicas ainda do que a média. Casos como aquele de alguém que fez uma fortuna fabulosa e a alocou no exterior, etc. E existem casos talvez menos graves, mas todos eles previstos como atitudes reprováveis e contravencionais ou criminosas pela lei eleitoral e pelo Código Penal comum. O problema maior, Maria Lídia, me parece ser o seguinte: as pessoas se acostumaram de tal maneira a proceder desse modo,
que não se deram conta do direito costumeiro que estavam aparentemente querendo criar e se esqueceram de que o fundamental aí é saber a origem do dinheiro. Do dinheiro que entrou pelo caixa 1, do dinheiro que entrou pelo caixa 2 ou pelo caixa 3, do dinheiro que foi declarado ou não foi declarado à Justiça Eleitoral. O problema principal não está sendo abordado quando se fala nisso. O problema principal é a definição da origem desse dinheiro. E a origem é sempre a mesma, é o superfaturamento das obras públicas que as empreiteiras consagraram como prática durante todo esse tempo. Que implica a apropriação do dinheiro público para essa prática. Então a coisa vem toda do Tesouro Público. Não foi renunciando a parte dos seus lucros pessoais ou familiares que os empreiteiros pagaram esses dinheiros. Ministro, está havendo toda uma movimentação, inclusive esses argumentos de políticos importantes, como eu falei no início da entrevista, para que se encontre uma saída política para esse crime, que é uma prática que vem de décadas. E há uma movimentação para a legalização do Caixa 2 das doações a políticos. E eu quero ouvir o senhor sobre isso. Isso é uma ostensiva apologia à impunidade? Isso é uma tentativa de consagração da impunidade, não há dúvida nenhuma disso. Bom, e sendo essa tentativa de consagração da impunidade, qual o caminho para que essa impunidade não prevaleça? Veja, todas as forças atuantes no cenário político de acompanhamento da política no Brasil de hoje, os diversos setores da opinião pública, a academia, todos os observadores do fenômeno político e a imprensa também, de um modo generalizado, resistem a essa tentativa de autoanistia coletiva, de perdão coletivo, de um modo muito feroz, de um modo muito firme, de modo que é muito difícil isso dar certo. O que poderiam tentar como meio termo, não creio, é muito difícil encontrar uma solução que permita, com o beneplácito da opinião pública e de todas as forças vivas da nacionalidade, que permita que os juízes e tribunais que estão com isso nas mãos partam para uma atitude de leniência, porque a classe política quer ser perdoada. Mas magistrados já têm se manifestado concordantes com essas pessoas, esses políticos que dizem que é necessário fazer uma diferenciação. O próprio ministro Gilmar Mendes, ministro Barroso também. E eu pergunto, magistrado deve falar fora dos autos, mesmo em questões que certamente eles próprios deverão julgar? Ele não deve falar em hipótese alguma sobre aquilo que está na sua mesa para julgamento, sobre aquilo que virá ao seu julgamento. Deve-se aguardar para a hora da decisão. Mas ele pode realmente, embora magistrado, falar como acadêmico, falar como operador do direito nos cenários de cultura jurídica. Quer dizer, desveste a toga, pode falar à vontade. Exato, e manifestar em abstrato opiniões como esse gênero de opinião. Veja bem, eu concordo plenamente com alguns jornalistas e observadores que têm dito que aí é uma questão de separar o joio do joio. Não existe trigo neste cenário. Agora, há diferentes formas de joio. E o direito penal é essencialmente gradativo. Ele separa, em alguns sistemas jurídicos nacionais, como o da Inglaterra, existem até nomes apropriados para os diversos escalões de gravidade dos crimes. Nesse sentido, sim, faz sentido separar o joio do joio para distinguir aquilo que é mais grave daquilo que é um pouco menos grave ou muito menos grave, mas de qualquer maneira tem natureza criminosa e pode e deve levar a condenações, ainda que em diversos casos sejam condenações brandas que não levem necessariamente a pessoa ao cárcere. Eu agradeço muito sua entrevista, muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Eu lhe agradeço, Maria. Gamberini.
O Ministério Público daqui de São Paulo denunciou 2 engenheiros sócios da construtora Exto pelo pagamento de propina à máfia do ISS. De acordo com os promotores, em 2011, os sócios da empresa pagaram R$235 mil para 4 ex-fiscais da prefeitura reduzirem o imposto sobre serviços de um empreendimento de alto padrão na zona oeste de São Paulo. Dos R$500 mil de ISS, devidos na obra, os engenheiros teriam acertado o pagamento de apenas R$15 mil para conseguir o habite do empreendimento. Carlos Malacade, um dos sócios da Exto, disse que todos os comprovantes foram devidamente apresentados com as quitações na ocasião do encerramento da obra. A defesa dos ex-fiscais não se manifestou. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Emílio Odebrecht, em defesa do filho Marcelo, diz ao juiz Moro que Caixa 2 sempre existiu na construtora e que tem certeza de que o ex-ministro Palocci era operador de recursos do PT. E o ex-ministro José Eduardo Cardoso depôs em defesa de Palocci. Cardoso afirma que Caixa 2 é ilegal, mas nem sempre é propina. Eliseu Padilha volta ao Planalto sob a expectativa da lista de Janot. O ministro mais próximo de Temer não quer falar sobre delações em que envolvem seu nome. Liminar da Justiça Federal suspende a cobrança do despacho de bagagem pelas empresas de aviação. O prefeito João Dória comemora o avanço de 250 mil exames no Corujão da Saúde, mas ainda tem 160 mil pessoas na fila de espera. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 em ponto. Boa noite e até lá. O cantor Giliardi relembra seus sucessos no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.